Olá, sou o pastor Olímpio, casado há 43 anos com a pastora Jadilza. Pelo tempo de casado, vocês já chegaram à conclusão, né, que nós pertencemos ao grupo de risco. Não parece não, mas pertencemos. E cumprindo as recomendações, nós estamos aqui quietinhos em casa. Nosso ministério, na Igreja Batista Betel, em Porto Canoas, Serra, Espírito Santo, entre outras atividades, aconselhamento para casais. Somos responsáveis pela rede de casais. Nesse ano, nós completamos 47 anos que nos conhecemos. Foi no ano de 1973, lá em Contagem, Minas Gerais, dentro de um ônibus. Em outra oportunidade eu conto essa história mais detalhadamente. Eu quero falar hoje sobre aprendizado, sobre amadurecimento. Eu quero compartilhar com vocês, principalmente, o que não deve ser feito no lar. Tem muita gente que está compartilhando muita coisa sobre o que você deve fazer. Eu quero já começar diferente. Eu quero dizer para vocês o que vocês não devem fazer. E olha, pode acreditar, nesse tempo todo de casado, né, eu aprendi da pior maneira possível, fazendo coisas erradas dentro de casa, mas aprendi. É claro que eu posso dizer que nós somos um eterno aprendiz, estou aprendendo ainda, mas eu quero compartilhar neste vídeo e outros algumas coisas que eu fiz e que eu não deveria ter feito, né? Quando eu falo de 47 anos de casado, 43 anos de casado, desculpe, esses dias eu conversando com um jovem lá na igreja, eu disse para ele que nós íamos fazer, né, 43 anos de casado, agora em junho. E ele virou para mim meio assustado e perguntou assim, com a mesma mulher? Eu, de princípio, disse sim, com a mesma mulher, claro. Mas depois, lembrando de um artigo que eu li, eu estudei alguns anos atrás, na verdade, não sou casado com a mesma mulher. Você é pastor, você já mudou? Não. É a mesma pessoa, é a mesma pastora Jadilza, mas ela já mudou várias vezes. E eu, então, já mudei muito. Tenho certeza que se eu fosse o mesmo com quem ela se casou, há 43 anos atrás, ela já tinha amarrado a lata há muito tempo. E olha, eu vou dizer para vocês, não era fácil conviver com o pastor Olímpio. Ainda não é. Acho que a gente sempre está melhorando um pouco, né? Mas vamos a uma das histórias que eu quero contar para vocês. Uma delas é, nunca, em hipótese alguma, jamais faça um furo em uma parede sem saber se tem uma rede hidráulica dentro da mesma. Imagina a situação. Pensem comigo. Visualizem. Há muitos anos, num belo feriado de carnaval, com bastante visitas aqui em casa, eu precisei fazer um furo numa parede para passar um cabo de antena. Estava em construção, precisava adiantar alguma coisa, aí eu resolvi já começar a usar uma sala de TV, e aí eu precisava fazer um furo numa parede para passar um cabo. Uma parede grande, com muitos metros quadrados de área, e só havia um lugar que eu não poderia furar. Entretanto, contudo, todavia, porém, eu, na minha sabedoria aí, entre aspas, né, peguei a furadeira, coloquei uma broca, né, apertei bem o mandril e fui lá. Eu comecei a furar. E, de repente, a broca de ponta própria para a alvenaria, de repente eu senti que ela não estava mais seguindo. Houve uma resistência, houve uma coisa diferente da oferecida pela alvenaria. Eu creio até que Deus está me dando uma oportunidade, falando assim, Olímpio, olha o que você está fazendo. Mas eu, erradamente, eu falei, você não quer furar não? E aí, fiz força,
mais força ainda e furei um cano. É claro que isso só acontece comigo, né, gente? Isso eu tenho certeza que nenhum de vocês está me ouvindo, está me vendo, já fizeram isso, né? Ninguém mais faz uma coisa dessa. Aí foi aquele aguaceiro, água vazando pela parede. Eu lembro que eu tenho gritado meu filho mais novo que estava em casa, Marcos Início, fecha o registro, e foi aquela correria, né? E lembra que eu comentei que era carnaval. Se eu não me engano, uma terça-feira de carnaval. Vocês podem imaginar o trabalho que foi ligar para o meu pedreiro, torcer para ele estar bem, né? Comprar o material que eu não tinha em casa para consertar o cano. Vocês podem estar rindo até agora, né? Mas eu garanto para vocês que foi tenso. E alguém pode estar se perguntando, e a sua esposa? Bom, uma das visitas, lembro, chegou para ela e perguntou, você não vai lá ver, não? Ela falou assim, ele que se vira. Né? Ainda bem que o piso era de piso frio, aí só lavou e tal, mas foi trabalhoso. Tá? E qual foi o aprendizado que eu trago para isso? O que eu aprendi com isso? Faltou planejamento. Antes de fazer o furo, eu não procurei saber se tinha, eu não pensei, eu não parei para pensar. Livro de Provérbios, capítulo 16, verso 1, a primeira parte do versículo diz, ao ser humano foi concedida a capacidade de planejar. E eu confesso para vocês, durante muito tempo eu não usufruí desta bênção. É frustrante, amados, quando nós não planejamos as coisas. Nós sonhamos e não levamos à frente nossos sonhos, por falta de planejamento. Nós temos, amados, liberdade para crescer em todas as áreas da nossa vida. Nós não fomos chamados para sermos medíocres. Não. Nós somos chamados não para ser cauda, mas para ser cabeça. Mas nós precisamos uma coisa, mas nós precisamos aprender a planejar, a pegar nossos sonhos e transformá-los em algo palpável. Nós precisamos saber identificar onde nós estamos e para onde nós queremos ir, aonde nós queremos chegar. Isso pode ser na área financeira, pode ser na área emocional, pode ser na área conjugal, qualquer área. Nós precisamos evoluir, desde que, é claro, que aonde nós estivermos, você fala, não, pastor, para mim está bom do jeito que está. Se eu fosse dar uma nota de 0 a 10, eu daria uma nota 8 e a minha nota está ótima. Ok? Ninguém tem o direito de chegar para você e dizer, olha, você tem que mudar. Não, ninguém tem esse direito. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós podemos escolher. Agora, se você disser, olha, a minha nota numa determinada área é tanto, mas eu quero chegar numa outra nota, no outro patamar, aí você pode conseguir. Muitas vezes você pode conseguir sozinho, outras vezes você vai precisar de algum tipo de ajuda, mas eu garanto para você, você pode chegar. Né? Antes de aprender a planejar, eu tive várias frustrações. Várias vezes as minhas expectativas não foram atendidas. Uma das áreas que mais me atrapalhava e me deixava muitas vezes entristecido era a questão de viagens nas férias. Quando faltava algum tempo, eu falava com a minha esposa, nós vamos viajar para tal lugar, nós vamos fazer isso, fazer aquilo. Ficava no sonho. Mas não dava certo, porque quando chegava as férias, não tinha como, não tinha dinheiro para fazer, né? Não tinha olhado o preço de passagem, não tinha comprado passagem de avião, aí geralmente chegar nas férias era mais caro, não tinha planejamento. Olha, eu demorei muito tempo para aprender que eu precisava ter um orçamento, que eu precisava saber quanto que eu gastava por mês, sabe? E muitas vezes a pessoa não sabe. Eu não sabia quanto que eu gastava, não tinha ideia. Mas eu aprendi a me organizar. Quando eu comecei a me planejar, os meus sonhos começaram a se realizar. Em janeiro de 2009, já vai fazer 11 anos, teve umas ministrações na igreja e eu pude escrever numa folha, e essa folha está guardada comigo até hoje, e eu vou marcando lá o que eu já fiz e o que eu não fiz. Eu escrevi vários sonhos. Sonhos para 1 ano, para 5 anos, até para 10 anos. Já passou.
Eu confesso a vocês que desses sonhos uns 70%, 80% já se realizaram, graças a Deus. Faltam alguns ainda, mas eu vou realizar. Um dos que mais me agrada é que eu escrevi lá que em 2009 eu gostaria de ir a Israel e a Jerusalém e sem dívida. Pois eu fui. E sem dívida. Se você me perguntar como você conseguiu, olha, fora outras bênçãos que teve em 2009, eu vou falar para você, olha, eu não sei, foi um milagre, mas eu fui. E eu coloquei lá que eu gostaria de voltar. Era outra meta. Eu já voltei lá 2 vezes. Estou com uma saudade imensa de voltar a Jerusalém. Quem sabe esse ano, depois da pandemia, depois de tudo aí, quem sabe se o Senhor abrir as portas, a gente volta. Ou em 2021. Mas eu já fui lá. Tinha sonho de fazer um cruzeiro, fiz. Tinha um sonho de poder ficar numa praia, mesmo que aqui é praia, mas eu queria viajar e ficar num local onde eu pudesse sair da casa e já quase molhar o pé na água. E eu consegui, por algumas vezes. Tinha sonho de fazer um curso superior e fiz. Fazer uma pós-graduação e fiz. Então, com a graça de Deus e planejando, eu consegui. Quando a gente planeja, amados, a gente consegue alcançar mais. É claro que tem uma regra para a meta que é muito interessante. Ela diz assim: tudo que pode ser medido pode ser alcançado. Então, tem gente que fala para mim assim, pastor, eu quero ser feliz, a minha meta é ser feliz. Não tem como colocar isso como meta. Você não tem como medir a felicidade. Então, felicidade é um estado de espírito. Você tem que levantar todo dia de manhã e dizer, no meu caso, eu sou um homem feliz. Apesar de tudo, como Paulo diz, eu sei estar bem em qualquer circunstância. Né? Está escrito, amados, no Salmo 127:1, a não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhem em vão os que desejam construí-la. Se o Senhor não proteger a cidade, inútil será a sentinela montar guarda. Salmo 127:1. Ou seja, sempre há uma atuação do homem e há uma atuação de Deus. Então, tem coisas que Deus não vai fazer para você, você vai ter que fazer. E tem coisas que é só Deus. Está escrito também em Lucas 14:28, pois qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Planejamento. Não faça como eu, que sem planejar, deu um trabalhão terrível, porque eu não olhei, furei uma parede sem saber que tinha um cano. Mas isso é só eu, ninguém mais faz isso. Né? Mas planeje a sua vida e seja próspero. Usufrua de toda a liberdade que você tem para crescer. Deus abençoe vocês.